No terceiro dia, nós faremos a identificação, brainstorming de quais são os possíveis kaizens que serão realizados durante aquela semana. Bom, na parte da manhã, faça um brainstorming. O que seria isso? Palpites de possíveis soluções para resolver os problemas identificados no segundo dia. Porque na parte da tarde, você irá fazer uma priorização desses kaizens. Como fazer isso? Utilize a matriz de esforço e impacto. O que seria essa matriz? É uma matriz onde vocês podem ver aqui na tela, você tem 4 quadrantes e você está dividido entre maior esforço, maior impacto e menor impacto. Como assim? Vamos ver ela então. Imaginem que você tenha uma quantidade de uns 10 kaizens, 10 possíveis kaizens como que foram sugeridos durante o brainstorm. Dentro desses kaizens, então, você vai avaliar cada um deles, qual é o possível esforço e o possível impacto que ele terá ao ser executado. Vamos lá, eu tenho um kaizen onde eu tenho um alto esforço e um baixo impacto. Esse kaizen eu não vou fazer ele nessa semana kaizen. Eu vou deixar ele lá, aquele kaizen que você deixa aquela ideia guardadinha lá na gaveta que um dia ela pode ser muito útil. Segundo, tenho kaizens onde eu tenho um alto esforço, mas também um alto impacto. Não é esse kaizen que você vai poder executar naquela semana. Então, leve ele como um projeto. Quem deve fazer isso? O líder da semana. Então, esse líder vai entregar para a área de engenharia qual é esse projeto, né? Olha, temos aqui, fizemos a semana Kaizen, identificamos esse possível Kaizen, mas ele seria um projeto. Então, estamos entregando a vocês e, claro, vai monitorar a execução. Temos um Kaizen onde nós temos um baixo esforço, mas um alto impacto. É esse que teremos que fazer. Por quê? Porque é esse que vai nos dar o resultado nessa semana. Mas também temos um Kaizen onde temos um baixo esforço e um baixo impacto. Esse Kaizen sabe quando ele pode ser feito? Na semana seguinte, a semana do Kaizen. Então, você pode trabalhar com ele também. Viu como é fácil de você fazer essa priorização? É claro, gente, se você tem uma outra matriz que você já utiliza no seu processo, a utilize, não tem problema. Aqui é uma sugestão que já apliquei e ela é muito fácil de ser aplicada e também muito focada. Vamos então para o final desse terceiro dia. Apresentamos ao gestor quais são os kaizens que serão implementados naquela semana, que será no dia 4. Vamos para o dia 4? Nesse dia 4, durante todo o dia, iremos implementar as soluções, ou seja, os kaizens priorizados. Bom, mas vai todo mundo correr para cada lado para implementar? Não. Deve ser feito de forma estruturada e organizada. Por quê? Porque você tem pouco tempo para implementar. Dicas de como fazer isso. Primeiro, divida o grupo em duplas ou trios, para que esses possíveis kaizens, todos eles sejam realizados, esses kaizens que foram priorizados. Avalie com o time o que precisa ser registrado. Então, acontecia muitas vezes de chegar lá no dia 5, na apresentação do que foi feito na semana, as pessoas só tinham o registro, a informação, a foto, a filmagem do que já tinha sido melhorado. Então, não tinham do estado anterior. E aí, o que acontecia? Você consegue ver a melhoria? Claro, é óbvio. Mas assim, é interessante quando você consegue comparar, mostrar, olha, estava assim a situação, nós conseguimos deixar dessa forma. E também informações de dados, números, o que for relevante para aquele problema. Então, lembrem de alinhar o que será coletado de informações. Na dúvida, colete. Outro ponto que deve ser alinhado, quando será feita a entrega desses kaizens. Então, imagine, vocês têm algumas duplas, alguns trios, quando que cada um vai entregar o seu kaizen realizado? Por que isso? Até para monitorar, porque talvez tenham alguns kaizens que precisem ser realizados no 5º dia, na parte da manhã. Então, o próprio gestor, sabendo dessa entrega, ele vai fazer esse gerenciamento, esse acompanhamento. Por quê? Porque no final do 4º dia serão apresentados todos os kaizens realizados. Se algum kaizen ficou pendente, ele será
concluído na sexta-feira pela manhã. E aí o gestor vai entender o que precisa realmente dar esse foco na sexta-feira de manhã, se tem algum ponto de ajuda, algum pedido de ajuda da equipe, tudo para que na sexta-feira, no dia 5, na parte da manhã, sejam concluídos os kaizens que foram priorizados para serem executados nessa semana. Na parte da tarde, na sexta-feira, será o encerramento da semana Kaizen. O que é feito nesse encerramento? Nesse encerramento, serão alinhados os próximos passos da semana Kaizen. Por exemplo, teve uma vez que nós conseguimos treinar o primeiro turno, no dia 5, mas o segundo turno não. Então, nós colocamos lá um plano de ação da semana Kaizen, que seria na próxima semana treinar a equipe do segundo turno. Precisamos fazer mais um acompanhamento desse Kaizen. Realmente ele vai atingir todo o propósito que a gente se planejou dentro daquele Kaizen, executando aquele Kaizen? Você vai acompanhar isso na próxima semana. Então, alguns pontos precisam ser ainda finalizados na semana seguinte. Um padrão. Muitas vezes a gente cria um desenho do padrão, mas precisa validar com o sistema de gestão da empresa, Então, colocar no formatinho, tudo bonito lá, bem, conforme a norma recomenda. Então, naquele momento foi construído um modelo desse padrão. Na semana seguinte, ele será formalizado com essa área de gestão. Então, alguns pontos sim ficam para a semana seguinte. Também, nesse momento, será feita a apresentação, pode ser em PowerPoint, pode ser através de pitch, pode ser no Gemma, na linha onde as coisas acontecem. Enfim, crie esse momento final de apresentação para mostrar todo o trabalho que a equipe fez. E por último, comemore, Tem esse momento de comemoração, pode ser com um coffee, pode ser com um jantar, independente, a empresa que escolhe, mas é importante ter esse momento de cumprimos a nossa tarefa na nossa semana.